informação. Entrevista Difusora 95. E abrindo a semana de entrevista aqui no Show da Tarde, estou recebendo nos estúdios da 95 a aluna do 10º período do curso de Direito do Unicerp, a Maria Gabriela Silva Moreira, para falar sobre o teletrabalho. Maria Gabriela, um prazer recebê-la aqui. Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? Tudo bem. Já no 10º período, já está na reta final, aí para terminar o curso. Com certeza, em dezembro finaliza. Expectativa boa, já em 10 períodos, foi aquilo que você procurava mesmo para se formar, o direito? Sim, eu sempre vi no curso de Direito uma maneira de aperfeiçoar. E com isso, agora eu finalizo e dou sequência aos meus estudos, que a minha vocação, eu quero continuar estudando e participando. Além de exercer a profissão de advogada, quer continuar? Quero sim, eu pretendo seguir o mestrado. Ah, que legal. Mas vamos falar então do teletrabalho, para os nossos ouvintes que estão nos acompanhando. Como surgiu o teletrabalho? O teletrabalho, para ficar mais fácil de entender, é aquele trabalho realizado à distância. Ele surgiu após a Revolução Industrial. Com a tecnologia e os meios de comunicações mais incisivos, foi necessário uma forma de trabalho sem ser aquele nas dependências da empresa. Então, ele caracteriza pelos recursos tecnológicos e ele pode ser feito de qualquer lugar, da onde que o empregado melhor estabelecer. O que é o trabalho realizado, então, fora das dependências da empresa? É aquele trabalho que eu utilizo os recursos tecnológicos, não necessariamente precisando de estar nas dependências da empresa. Eu consigo trabalhar de uma forma deslocada. No caso, a maioria preferem trabalhar de casa ou de lanchonetes, nos locais que têm os recursos tecnológicos e eu posso estar trabalhando. Está regulamentado aí na legislação brasileira? Está. No Brasil, ele demorou um pouco para ser regulamentado. Somente em 2011 que veio uma lei para trazer ele para dentro da CLT, que é a Lei dos Direitos Trabalhistas. Em 2017, como muitos sabem, houve a reforma trabalhista e ela trouxe um capítulo próprio, que é o chamado capítulo 2A. Ele veio para regulamentar de fato aquele trabalho realizado fora das dependências da empresa, trazendo para dentro do ordenamento jurídico a sua regulamentação, sendo permitido várias empresas trabalharem com trabalho à distância, inclusive empresas de telemarketing, de call center, empresas que utilizam os recursos tecnológicos. Quais empresas podem aderir ao teletrabalho? As empresas, por exemplo, de telemarketing, que eu trabalho mas só no computador, só no call center, essas empresas assim são as que mais aderiram. Mas a gente tem também no setor público as empresas como o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, alguns órgãos públicos que já estão aderindo. A tendência é aumentar este número de empresas? Com certeza. E como está tendo muito incentivo, as empresas estão aderindo mais. Está sendo mais divulgado, mais conhecido. Porque como é recente, né, no direito brasileiro, a regulamentação do teletrabalho, muitas empresas ainda estão conhecendo essa modalidade e vendo que é uma modalidade que beneficia tanto a empresa, tanto o empregado. Qualquer empregado pode trabalhar à distância, Maria Gabriela? Poder até pode, mas para o empregado trabalhar à distância, precisa de ter uma anuência entre a empresa e o empregado. Não basta só uma das partes querer. Todas as duas partes, tanto empresa, tanto empregado, devem querer trabalhar à distância. Precisa haver o acordo entre os dois. Precisa sim. Caso esse acordo não venha acontecer, pode ficar uma das partes ficar prejudicada ou não? Não, ele continua, na maioria dos casos, o empregado já está trabalhando, já está em atividade, então se não for trabalhar à distância, ele vai continuar nas dependências da empresa. Se o empregado comparece à empresa eventualmente, descaracteriza o contrato de trabalho? Não. Tanto que a regulamentação diz que aquelas
idas na empresa, que você vai uma vez por semana, 2 vezes ou de 15 em 15 dias, não descaracteriza o trabalho à distância. Porque tem serviços, tem empresas que precisam que o empregado compareça para dar algum relatório, fazer alguma reunião que seja na empresa mesmo. Os custos com equipamentos e manutenção para trabalhar à distância, fica a cargo de quem? Isso tem que ser muito bem explicado no momento da contratação, porque a lei diz que não é necessariamente a empresa que vai ter que arcar com gastos de internet, com luz, com aquelas despesas, com a manutenção, formatação do computador, entre outros que você precisa para trabalhar no dia a dia. Então, se você concorda com a empresa, e isso fica estipulado no contrato, a empresa pode te dar um auxílio ou então te reembolsar aquele valor que você gastou. Esse contrato, tanto da manutenção dos custos como para prestar o trabalho, pode ser verbal ou não? Não pode ser um contrato verbal, tem que ser um contrato escrito, com no mínimo 2 testemunhas, com prazo de validade e tudo regulamentado no contrato para que não seja prejudicado, principalmente a parte mais fraca da relação, que é o empregado. No teletrabalho, tem hora extra também ou não? Até 2017, os julgados, jurisprudência, os tribunais tinham entendido que tinham as horas extras. Como a lei veio e no artigo 62 da CLT cortou as horas extras dos teletrabalhadores, que é essa nomenclatura que a gente utiliza, eles passaram a não ter mais direito às horas extras. Mas alguns doutrinadores, pessoas que escrevem sobre esse tema, julgados já pacíficos, entendem que é possível controlar. Se eu consigo controlar a sua jornada, ainda mais com os meios de comunicações tão incisivos, é possível sim você receber horas extras. Porque não quer que seu horário seja flexível, talvez você extrapole as 8 horas diárias. Então você tem direito sim a horas extras. Mesmo sendo no teletrabalho, tem que se trabalhar 8 horas por dia? É um horário flexível. O seu contrato vai estar estipulado como está na CLT, como está na Constituição. 8 horas diárias é uma regra, tem as exceções. Se você compactua com a empresa que vai trabalhar à distância, o seu horário fica flexível. E tem muitos casos das pessoas que preferem trabalhar no horário noturno, de madrugada. Então, aquelas pessoas que melhor adaptam em outros horários, ela não precisa necessariamente cumprir as 8 horas durante o horário comercial. Ela pode ter um horário flexível. Lembrando que esse horário flexível, nem todas as pessoas estão adaptando, porque tem a disciplina, você tem que trabalhar, você tem que produzir. Não é o fato de você estar trabalhando à distância que você não vai precisar de cumprir as suas tarefas. 1h26 é a nossa entrevista aqui no Show da Tarde desta segunda-feira com a aluna do curso de Direito, já está no 10º período, a Maria Gabriela Silva Moreira. Hoje estamos falando sobre o teletrabalho. Em Patrocínio, já tem teletrabalho? Tem. No Tribunal de Justiça de Minas Gerais, aqui no Fórum da Comarca, tem uma servidora que trabalha à distância. Ela não mora mais em Patrocínio, ela mora em outra cidade e através do PJE, que é o processo eletrônico, é possível ela trabalhar à distância. E o TJ de Minas, desde 2014, implantou entre os seus servidores a modalidade do trabalho à distância. Com isso, nas últimas pesquisas, comprovaram que houve um aumento de 40% no rendimento dos servidores, aqueles que estão trabalhando à distância. Quando a gente pensa nesse aumento, ele é possível porque talvez aquelas conversas paralelas, aquelas conversas do dia a dia, como você vai trabalhar isolado, é possível produzir mais. Mas lembrando que o trabalho deve ser respeitado, o horário de lazer, os outros horários que você tem. E nem sempre você vai trabalhar as 24 horas do dia. Como está sendo incentivada as empresas a contratar o teletrabalho? Eu tenho um exemplo mais fácil, por exemplo, de destacar. A Câmara Municipal de Uberlândia e a Câmara Municipal de São Paulo, elas estão incentivando através da redução de impostos. Por exemplo, em Uberlândia, que está próximo,
As empresas que aderirem ao teletrabalho vão ter uma redução de 50% do IPTU e uma redução do ISS, que é o Imposto sobre Serviços. Esse projeto de lei, tanto de Uberlândia, tanto de São Paulo, ele ainda está em análise. Mas, ao meu ver, é um projeto que incentiva as empresas a estar aderindo ao teletrabalho. Você vê hoje que está sendo pouco divulgado o teletrabalho para que mais empresas possam aderir? Aos poucos ele está ganhando mais força, está ganhando mais visibilidade. Então, assim, tudo é gradativo. Com o tempo, igual a primeira lei foi a de 2011, trouxe a reforma em 2017, uma amplitude maior. Então, assim, aos poucos as empresas, a sociedade em geral está tomando conhecimento. Tem as vantagens e as desvantagens? Tem. Como sempre, tem, nem tudo são festas, né? As principais desvantagens, como eu citei anteriormente, é o isolamento. Porque desde quando a gente... Até mesmo onde ficam muitas pessoas. Nós aqui estamos em 4 no estúdio. Não é isso? Se você está numa sala fechada no trabalho, você pode render mais ou pode render menos. Com certeza. Tem a questão da disciplina. Por isso que algumas empresas, igual no TJ, eles utilizam as pessoas com a área de psicologia para estar adaptando essas pessoas. Porque desde quando a gente existe, o mundo é mundo, as pessoas estão acostumadas a trabalhar em convívio, a trabalhar em equipe, a trabalhar junto com outras pessoas no seu dia a dia. Quando você traz uma pessoa para um local isolado, então é preciso de adaptar. As adaptações precisam ser feitas. E o principal ponto negativo também do teletrabalho é que a pessoa que trabalha à distância, ela não vai ter todos os direitos que a pessoa que trabalha nas dependências da empresa todos os dias, como, por exemplo, a promoção salarial. Ela não tem? Não, ainda não é regulamentado, porque aquelas pessoas que estão ali produzindo todos os dias na empresa, elas vão ter o acréscimo de salário, vão ter a promoção salarial. E até agora ainda não entendem que as pessoas que trabalham à distância também têm esse direito. Maria Gabriela, queria lhe agradecer por essa entrevista. Mais alguma colocação aí sobre o teletrabalho? Eu queria colocar que essa modalidade ela tem influenciado principalmente no aumento de empregos para pessoas com deficiência. Ah, sim. Se eu diminuo a locomoção daquela pessoa, que na maioria dos casos precisa de um terceiro para locomover, eu vou estar dando mais emprego, vou estar gerando mais renda, no caso, principalmente das pessoas com deficiência. E até essas empresas podem até então contratar as pessoas com deficiência. A gente sabe que sempre tem um percentual, né, em concursos, em vestibulares, para a pessoa com deficiência. Para o trabalho também. Com certeza. E, para fechar, o principal beneficiário do teletrabalho é o meio ambiente. Se eu reduzo o número de pessoas no trânsito todo dia, eu vou estar reduzindo o número de poluentes. Então, eu vou ter mais qualidade de vida, tanto para as empresas, tanto para os empregados. Ok, muito obrigado. Eu que agradeço. Nossa entrevista de hoje, falamos sobre o teletrabalho com a aluna Maria Gabriela Silva Moreira, do 10º período do curso de Direito do Centro Universitário do Cerrado. Patrocínio Unicerp, 1h31.